Amém? Não, irmãos. Glória. Amém? Uma hora vocês vão pegar. Mais uma vez, amém? Sabia que iam cair. Vamos lá. Culto Conexão da semana passada. Nós demos início à série de 4 mensagens de fevereiro agora, que estamos compartilhando acerca do nosso crescimento como liderança. E eu gostaria que você abrisse agora a sua Bíblia. Em Romanos, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, o capítulo é o 12. Nós vamos ler um texto conhecido, versos 1 e 2, porque hoje o tema é mente vencedora, como eu anunciei na semana passada. Então, nós vamos compartilhar sobre a mente, ou acerca da mente vencedora. O que é isso, né? Por que nós precisamos de uma mente vencedora e o que nos impede de ter uma mente vencedora e como consegui-la. Tá bom? Então é isso que nós vamos compartilhar. Diz assim as Escrituras: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que proveis ou experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Tem uma tradução que vai dizer boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Podem tomar assento, por gentileza. Conexão da semana passada, nós compartilhamos sobre influenciar, ou acerca de influenciar, tratando-nos como influenciadores, e fomos lá para o texto de Samuel, que ele narra a experiência ou a estada de Davi com os seus homens nas regiões de Engede, próximos à caverna de Adulão, naquela região, e eles estavam enfrentando os filisteus. E ele manifestou o desejo de tomar a água lá do pórtico ou do portal de Belém, do tanque que ficava à porta de Belém, embora estivesse ele nas regiões de águas minerais, ou águas boas para beber. E nós vimos pela palavra de Deus que os homens, 3 homens poderosos de influência junto a Davi, transpuseram o cerco do inimigo, foram lá e buscaram água e deram a água para Davi. Só que Davi ofertou aquela água ao Senhor, e aquele ato de sua entrega incondicional, de seu desejo sendo passado a Deus, trouxe uma motivação tão grande aos homens que com poucos eles destruíram completamente o exército inimigo e puderam libertar a sua cidade. Bom, e nós vimos que podemos influenciar de forma positiva, podemos compartilhar nossos sonhos com aqueles que nós lideramos de forma transparente, para que eles sejam influenciados, e principalmente podemos e devemos deixar o Espírito Santo nos direcionar para que tenhamos uma vida vitoriosa. E aí chegamos a um ponto seguinte: para ter uma vida vitoriosa e influenciarmos positivamente, nós temos que tratar a nossa mente. E é o que nós estamos aqui hoje para compartilhar pela palavra. Todos nós já sabemos que nós temos muitos problemas conosco mesmo, do que pensamos a nosso respeito, de como nos vemos, como encaramos as coisas, como partimos ou se partimos para o enfrentamento de algum obstáculo para alcançar um objetivo. Como é difícil. Verdade é que a maioria das pessoas preferem ficar na posição cômoda, onde estão, ou na situação que se encontram, do que desafiarem-se ou
quebrarem os obstáculos, traspassarem as muralhas para alcançar alguma coisa a mais. Nós vemos isso, por exemplo, na área do estudo. Tanto do estudo fundamental, quanto no ensino médio, no acadêmico. Como é difícil romper com a inércia e com a mente que nos condiciona a dizer o seguinte: eu não consigo, eu não posso, eu não sou capaz, eu não tenho condições de fazer isso, não tenho condições de fazer aquilo. Quando é matemática, então, quem tem problema com matemática, levanta a mão. Só que, queridos, olha, eu sempre fui muito difícil com a matemática. Mas as áreas que eu estudei, todas elas eram voltadas para as exatas. Que dificuldade fazer uma raiz cúbica, hein? Quem já fez isso, hein? Raiz cúbica, meu Deus do céu, que negócio é aquilo? Se raiz quadrada já é difícil, uma raiz cúbica então, não é? Mas, poucos dias atrás, e olha que eu já estou com mais de 50 anos, há poucos dias atrás eu descobri como fazer raiz cúbica. Sério. E assistindo um videozinho no Facebook, que me levou para o YouTube, para uma aula de matemática. Eu passei o dedo no Facebook assim, falei, como calcular raiz cúbica? Eu falei, nunca soube isso. Deixa eu olhar esse negócio aqui. E aí o videozinho lá mostrando como fazer para calcular a raiz cúbica com uma sacadazinha de somar o que está dentro da raiz e dividir pelo que está lá no troço do cúbico lá, e você descobriu o resultado. Falei, nunca sabia isso. É tão fácil desse jeito. E aí eu fui olhar outras coisas difíceis, como proporção, né? E outras coisas mais que tem na matemática. Para tudo tem uma saída fácil. E eu nunca fui apresentado a essas saídas fáceis. E depois eu descobri que, na verdade, eu nunca procurei as saídas fáceis. Porque existem livros, existem comentários, existem aulas, existe tanta coisa que pode facilitar a nossa vida para tornar-nos capazes de calcular. Muita coisa na matemática que vai te ajudar, por exemplo, a quem quer fazer um concurso público, a quem quer estudar e tirar notas boas na escola, quem quer avançar. Tudo depende de como você abre as chaves da sua mente para conquistar o objetivo. Lógico que isso vai em todas as áreas. Eu gosto muito, por exemplo, de fazer umas coisinhas bestas com madeira. Tantos vídeos tem ensinando as coisas. Tanta coisa boa para fazer com as ferramentas que nós possuímos. Às vezes nós pagamos caro, às vezes compramos caro. Esses dias, lá no escritório, eu preciso de colocar, e aqui também no escritório da igreja, colocar alguma coisa para segurar os livros na estante, porque você põe o livro e ele fica caindo. Já viram aquilo, né? E eu fui então olhar para comprar alguma coisa para servir de segura-livro. Não sei se o nome é isso, mas eu coloquei de nome de segura-livro. É isso aí, que eu não entendi. Mas segura-livro, aparador, sei lá, aparador, mais bonito. Aparador de livro. Não vou nem falar isso. Palavrão é esse, bibliocanto. Que seja bibliocanto, eu nunca vi um bibliocantar, mas pode ser, né, bibliocanto. E aí fui comprar um negócio daquele, quando eu levantei, irmão, você sabe, nessas lojas de decoração, você, né, tem ali sempre o preço. Não fica do lado, ele fica embaixo, exatamente para você não olhar muito. Mas eu sempre faço, né? Quando eu olhei, eu devolve. Miseriqueima, não dá para mim. Caríssimo. E aí nos veio à mente, tenho tantos pedacinhos de madeira na minha casa, né? Jogados lá no canto da construção. Eu tenho lixadeira, eu tenho serra. Eu posso pegar e montar um bibliocanto do meu jeito. Pintar o bichinho lá ou passar um verniz. Está
talvez vai ficar até mais bonito do que aquele bibliocanto que eu vi lá, simulando uma pedra, que também era bonito, mas o valor era muito feio. Sabe, a nossa mente, se colocarmos em atividade para executar, serviços, cálculos, projetos, nós somos capazes de conseguir. Repita comigo: eu posso, se tiver e mantiver a minha mente aberta. Amém? Alguns estão com a mente aberta. Amém, irmãos? Muito bem. A questão toda é que nós temos uma luta constante em nossa mente. E essa luta, essa dualidade, eu posso, eu não posso, eu vou conquistar, não vou conquistar, não é? Sou capaz, não sou capaz, sou inferior, sou capacitado, nós temos que deixar Deus tratar. Sozinhos não conseguimos. Pode procurar psicólogo, que ele vai te dizer a mesma coisa. Você precisa agir para que a sua mente possa ser tratada, você tem que permitir, entenda, olhe com uma visão vencedora, exerça, você precisa inclusive exercer espiritualidade. Hoje os psicólogos estão dizendo isso. Você tem que ter uma área de espiritualidade para desenvolver, crescer. Irmãos, é a nossa área de espiritualidade, que é a do Espírito Santo em nossa vida, é o Senhor abrindo a nossa mente. Em Marcos, Evangelho de Marcos, o capítulo 12, o verso 30, o Senhor Jesus trouxe aos discípulos à memória aquilo que eles haviam esquecido. Diz lá: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. E aí eu quero destacar aqui coisas que eu já compartilhei com vocês, trazendo à memória o 100%. Todo o coração, isso quer dizer de todo o nosso sentimento, de toda a nossa alma, nosso espírito ou emoção, de todo o nosso entendimento, da nossa razão, da mente, e com todas as nossas forças. Antes de entrar propriamente no todo entendimento, eu quero abrir um parênteses aqui sobre, ou acerca, do como nós, doentiamente, ou de forma relaxada e sem cuidado, tratamos a nossa mente. Quando não exercitamos a mente para agirmos no intelecto, nós vamos condicionando a nossa mente para não trabalhar com todo o potencial que tem. Quando alguém diz assim: olha, eu não gosto de leitura, eu não gosto de ler. Não é que você não gosta de ler, não é que você não gosta de leitura, é que você não está disposto a colocar a sua mente para exercitar. Basta um pouquinho de esforço, não é? Tirar um pouco de tempo para investir. A mesma coisa quando nós tratamos, por exemplo, do exercício físico, né? Se você não começar, você nunca vai fazer. Se você não correr, você nunca vai ser um corredor. Se você não começar a caminhar, você não vai melhorar o seu físico. Então, tudo é um começo. Até para o exercício da mente, nós temos que fazer algumas atividades mentais para desenvolver a nossa mente. Quem já tentou pegar aquele cubo cheio de cores e fazer com que todas as cores de cada lado fiquem igual? E não conseguiu? Levanta a mão. Um monte de gente. Pois é, queridos. Você sabia que até aquilo também tem uma forma? Você pode ir lá pesquisar, está lá na internet. Você se girar sempre para cá até alcançar as coisas, depois você gira para cá, gira para lá. Tem o desenhozinho de como fazer. Eu achava que aquilo era impossível, só para os gênios. Não, aquilo tem uma fórmula. A questão toda é que nós queremos fazer as coisas sem
procurar as informações adequadas ou exercitar a nossa mente para alcançar o objetivo. É impressionante. Ninguém é gênio porque faz aquele negócio lá. Não, é porque ele sabe a forma de girar cada uma das partes para alcançar o objetivo. E nós precisamos trabalhar a nossa mente com relação às dificuldades que nós enfrentamos. A primeira delas, e quem vai nos ajudar é o Espírito Santo, é a questão da instabilidade. Como somos estáveis com relação à nossa mente. Repita comigo, eu posso. Bem forte, eu posso, em Cristo, vencer a instabilidade. Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 1, versículo 8. Vê se consegue colocar na tradução NVI. Começou de novo, hein? Cláudio, tem como dar uma trava e tenho que descobrir qual caixa está fazendo isso. Você já descobriu? Achou. Ok, Tiago 1,8 na NVI. Uma vez que tem mente dividida, é instável em tudo que faz. Tem uma tradução que diz assim, alguém que tem a mente dividida é instável em tudo que faz. A instabilidade, ela vem da mente dividida. Sabe, um dos problemas da mente dividida é a falta de foco. Ou ausência de um senhor da mente. Tem a mente dividida e a mente compaccionada, ou em vários compartimentos. A questão é que porque nós estamos tratando de algo espiritual muito poderoso. Se depois de hoje aqui, você deixar o Espírito Santo tratar a sua mente e focar no propósito de Deus na sua vida, a vitória de Deus é garantida em você. Então vamos tratar aqui para que venhamos suplantar esses problemas que estão se levantando contra nós. Primeiro, que eu acabei de dizer aqui, é a instabilidade. Mesmo que seja comparticionadamente, várias partes sobre focos diferentes, ou seja, eu não sei para onde eu vou, não sei como fazer, ou eu quero fazer várias coisas ao mesmo tempo e acaba não fazendo nada. Nós precisamos entender o espiritual. Nós estamos sob dois senhores. O Senhor Deus e o Senhor do mundo. O Senhor Deus que nos leva às coisas eternas e o Senhor do mundo que usa todos os meios para nos afastar daquele que quer nos vencendo, e não só vencendo agora, mas vencendo sempre e para sempre. Diga comigo assim: Deus quer que eu vence sempre
Não é que eu vença sempre, mais uma vez, que eu vença sempre e para sempre. Estão entendendo, amados? É isso que Deus quer. Agora, o Senhor do mundo comparticionado ou dividido, Ele quer nos levar à ruína. Porque o lugar onde o Senhor preparou para nós e onde estamos pela fé nas regiões celestiais era o lugar dele. Esse Senhor já está derrotado pelo nosso Deus. Não é? Por isso que é um Senhor com letra minúscula, que é um inimigo da nossa alma. E Ele usa todas as suas artimanhas, o mundo, as ofertas que tem no mundo, as coisas que há aí, e as Escrituras nos alertam sobre o mundo e suas manifestações, em 1 João capítulo 2, verso 15. Não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo tem, pois se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então aqui, nós precisamos abrir já a visão, ou a nossa mente, para o seguinte, anote isso. Se o meu foco são as coisas daqui, o meu Senhor é o Senhor deste mundo. Mas se ultrapasso a visão daqui e passo a enxergar as coisas de Deus como prioridade, o meu Senhor é o Senhor Deus. E aí, meu irmão e minha irmã, sendo o Senhor Deus o meu Senhor, eu vou alcançar a vitória do mundo sobrenatural e, consequentemente, todas as do mundo natural que Deus quiser me dar, Ele vai dar. Não sei se você conseguiu entender. Quando eu estou no Senhor, Ele me nutre de todas as coisas no natural, para que o objetivo que Ele tem para mim possam ser alcançados. Então, às vezes a gente fica lutando, eu luto para que tenha uma boa empresa, eu luto para que eu tenha uma boa carreira, eu trabalho tanto para ter uma casa, eu quero tanto ter isso, tanto ter aquilo, e eu estou com o foco errado. Se a minha mente estiver aberta para entender que eu posso suplantar a instabilidade da visão natural e ir para o Senhor das coisas que permanecem, aquilo que é estável, e me focar nele, tudo quanto for necessário para me manter aqui, Deus vai me dar. Aí é o seguinte, meu irmão, minha irmã, nós poderemos alcançar o inimaginável, como compartilhamos aqui na semana passada. Então, todo o coração, toda a alma, todo o entendimento é 100% da mente voltado para Deus. Mas se foco na instabilidade, naquilo que é daqui, e invisto todas as minhas forças nisso, eu vou estar sob a influência e o governo do Senhor daqui. Aí a instabilidade será a minha realidade. Enquanto que se, como eu disse aqui, realinhar a minha mente no Senhor, a estabilidade de Deus será a minha estabilidade na fé. Como então conseguir ultrapassar a instabilidade que nós comumente vivemos nela? Que isso é o normal nosso, irmãos. Enquanto estamos no natural, isso é o normal do ser natural. E olhar alguém que vive no sobrenatural é estranho e anormal. E é exatamente anormal, porque é sobrenatural. Os que estão de fora e veem alguém que tem a mente estabilizada no Senhor, acham essa pessoa estranha, esquisita e até fanática. Vamos para Colossenses capítulo 3, verso 10.
Podemos? Colossenses capítulo 3, verso 10. O texto diz: e vos revestistes do novo homem, renovado no conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Olha só, uma vez que mudamos o nosso foco, não para os objetivos terrenos, mas prioritariamente para o Senhor, e no Senhor, nós passamos a ser tratados em nossa mente. O velho homem, seus desejos, como diz as Escrituras, as suas paixões, as suas instabilidades, são largadas, são deixadas de lado. E aí nós somos renovados pelo Espírito Santo no conhecimento. Queridos, em nome de Jesus, olha para mim aqui. Levante sua mão assim, qualquer uma delas, e repita comigo: a minha mente é outra mente no Espírito Santo. Não tem ninguém burro, não tem ninguém incapaz, não tem ninguém que não pode. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. No Espírito Santo, no Senhor, com a mente estável, você pode, no Senhor, ir aonde você nunca imaginou. Eu nunca consegui me formar. Vá para integralmente o Senhor e você vai ver onde Deus vai te levar. Eu não consigo mudar e receber mais no meu emprego. Irmãos, não se preocupe com as instabilidades daqui. Tenha atenção nisso. Foque prioritariamente tudo no sobrenatural. E o Senhor vai suprir todas as suas necessidades. O que diz as Escrituras em Mateus 6,33? Coloca na tela, por gentileza. Mas buscai em o reino de Deus e a sua justiça, e todas, tem uma tradução que diz todas, 100% delas. Olha lá. E as demais coisas, todas serão o quê? Acrescentadas. A questão, sabe, o problema da mente instável é que nós vamos primeiro para as coisas que nós queremos acrescentar. Você quer acrescentar um bom emprego, o seu negócio, você quer acrescentar uma boa família, você quer acrescentar dinheiro, você quer acrescentar condições para a sua vida, você quer acrescentar para você, e aí você vai à busca do acréscimo. A mente instável faz isso conosco. Porque a mente instável é uma mente fora da fé. A mente natural é da instabilidade. E o problema da mente instável é que ela acredita piamente que é pelo esforço, é pela capacidade, é pelo seu ser que conseguiu alguma coisa. Essa falsidade, esse fake, é pregado pela mente instável, e a maioria crê nisso. Eu tenho uma frase aqui para compartilhar com vocês. Não haverá progresso se nossa mente não se colocar em harmonia com Deus. Vamos repetir? Não haverá progresso se nossa mente não se colocar em harmonia com Deus. A mente instável, a mente dividida, ela desperdiça, ela joga fora o que nós temos mais de importante: tempo.
Porque tempo é vida. É o que nós temos mais de importante. Eu vou tirar um tempo para descansar. Descansa nada. Pega e vai para a internet. Vai para as redes sociais. Você está descansando a mente? Não. Você está investindo na mente? É possível, mas muito pouco. O mais provável é olhar bobagem. Esses dias eu estava na academia do nosso condomínio lá, fazendo uns exercícios, para ver se diminui, né, e melhora um pouco diminui o meu problema físico e melhora um pouco a minha vida para mais trabalhar para o reino de Deus. Então não estava perdendo tempo, mas eu estava sentado num equipamento daquele que puxa o braço, aí puxando, né? Eu estava achando que eu estava puxando muito, acho que uns 3 quilos. Mas tinha uma pessoa, e era um personal trainer, sentado, próximo a mim, um cara fortão, esperando chegar os clientes dele. E eu estou ouvindo lá, de longe, assim, o que ele estava escutando no celular, porque estava tão alto, né, que estava dando para escutar, só bobajada. E eu fiquei lá uma meia hora fazendo exercício, e nas meia hora que eu tive lá, ele estava com aquilo, e alto. E, gente, se tem uma coisa que me incomoda na hora que eu estou fazendo exercício na academia, é alguém colocar umas coisas altas, né? Uma vez eu cheguei até para o rapaz assim, por favor, você tem como mudar essa música aí, abaixar um pouquinho, né? Ou então coloca um fonezinho no ouvido. Não, mas eu não tenho fone. Pois é, mas você gosta de exercitar com essa música alta aí, né? Um thrash metal lá, mas eu gosto de exercitar no silêncio. E aí, como que nós vamos fazer? Não, pode deixar, eu vou desligar aqui quando o senhor sair. O camarada era mais novo, né? Acho que ele ficou meio com medo assim, o senhor sair, eu vou matar esse velho aí com essa thrash metal no ouvido dele, é melhor eu tirar, né? Glória a Deus, foi o que ele pensou, eu acho. E aí me liberou. Eu não consigo, irmãos, me tira um pouco do foco esse negócio de alto quando eu estou fazendo alguma coisa que eu considero importante. Não gosto nem que conversa muito próximo a mim, que tenha som. Tem gente que estuda com música, eu não consigo, não dá para um negócio desse. Eu não consigo, tem que estar no silêncio. E aí, naquele ali, eu fui percebendo assim, puxa, quanta gente joga fora, na verdade, tempo. Joga fora tempo com coisas que não vão trazer crescimento, melhorar a sua habilidade ou até fazer ganhar dinheiro. Porque se eu estivesse ali precisando de um personal e vendo ele daquele jeito, eu falo assim, esse camarada não vai servir para dar aula para mim, porque se ele tem um tempo dentro da academia, ele, né, na minha concepção, ele está ali, né, olhando, quem sabe, né, dar uma dicasinha para alguém, para ver se captura um cliente. Não, mas ele estava perturbando quem estava fazendo exercício, com umas piadas no telefone dele, alta para todo mundo ouvir. Agora, quando nós estamos alinhados no Senhor, o Senhor vai acrescentando a nós tudo, e percebendo, queridos, o seguinte, quando estamos no Senhor, o Senhor abre a nossa visão para enxergarmos as oportunidades. A mente renovada, ela está liberta e livre, ou ela alcança a liberdade para enxergar as oportunidades. Pouco tempo atrás eu estava ouvindo um desses palestrantes acerca de crescimento falando sobre isso. A frase dele foi a seguinte: o dia tem 24 horas. E se ao menos conseguimos ver uma oportunidade por hora,
nós teríamos 24 oportunidades por dia. Mas dessas 24, se pelo menos você aproveitasse uma oportunidade de todas que te apresenta, você teria todo dia um sucesso. Aí eu parei para pensar naquilo e olhando, na verdade o Senhor Deus tem milhares de oportunidades por dia, não é? Quiçá milhões de oportunidades. Ele apresenta oportunidades todo o tempo para todos os seres humanos. A questão toda é que a nossa mente não pode estar no nível terreno. Nós precisamos olhar do alto. Há um tempo atrás, eu compartilhei uma mensagem aqui exatamente nesse patamar. O Filho de Deus não enxerga, a visão dele não está no nível natural, é no sobrenatural. E no sobrenatural é enxergar do alto. Vamos para a Bíblia para isso? Colossenses capítulo 3, verso 2. Nós precisamos alinhar a mente ao céu. A Bíblia fala em Isaías, no livro do profeta Isaías, que os filhos de Deus, aqueles que depositam a sua esperança no Senhor, aqueles que estão entregues ao trato de Deus, renovados no Senhor, eles vão renovar as forças como águia. Aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças como águias. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fadigarão. Agora, olha Colossenses capítulo 3, verso 2. Falando da mente, hein? Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Uau! Paulo falando à igreja na região lá de Colossos, ele diz o seguinte: olha, a sua visão, o seu pensamento, as coisas de Deus, não podem e não estão no nível terreno, não podem estar e não estão, mas elas estão no alto, é no céu, é nas coisas do alto, nas coisas de cima. Nosso foco precisa estar nas coisas do céu, e não nas da terra. Quando isso acontece, Deus nos dá as coisas da terra para nos dar suporte a manter a nossa mente e a nossa visão nas coisas de cima. Olha que interessante isso. Deus nos coloca a base para que nós mantenhamos a olhar aos nossos olhos para o alto. Em casos assim, o Senhor Deus costuma até providenciar ajuda a nós, para que mantenhamos a nossa visão no alto ou nas coisas de cima. Êxodo capítulo 17, verso 8 até o verso 19, ou melhor, dos capítulo 17 até o capítulo 19, por aí, narra o acontecimento da batalha que o povo de Israel enfrentou no deserto. Era a batalha contra os amalequitas. Quem está lendo a Bíblia toda já passou por esse texto. E aconteceu que naquela batalha, Moisés estava na frente do contato do povo com o Senhor. E ele estava no monte. Lá no vale, abaixo, Josué e os demais guerreiros, com Caleb e outros, estavam enfrentando os amalequitas. Mas olha que coisa fantástica. Enquanto eles estavam guerreando, Moisés estava com as mãos para o alto e olhando
para Deus, para o céu, e lógico, aí eu entendo que ele estava em oração, compartilhando com Deus, pelo povo que está lá embaixo, e a mão para o alto. Quem já conhece essa passagem? Levante as mãos aí. Só que passado o tempo, a batalha foi ficando tempo, e os braços de Moisés começaram a cansar. E aí, enquanto ele descia os braços, o povo de Israel começava a perder. Ur e Arão perceberam isso, que eram os assessores espirituais, era quem lidava com o sacerdócio, os irmãos. O que eles fizeram então? Foram em Moisés, e um ficou de um lado e do outro, segurando a mão dele para o alto. E a Bíblia fala que por causa desta ação, o povo de Deus suplantou os amalequitas. Eu fiquei pensando nesse negócio. Quando nós estamos investindo nossas mãos levantadas para o alto, Deus vai agindo naqueles que estão à nossa volta e dependem da nossa estada ou da nossa condição de buscadores de Deus ou de entregadores na mão do Senhor. Pais de famílias que estão aqui, empresários, você, líder, tem muita gente que depende de você. Quando você olha ou age pelo alto, ou em ação do alto para cima, as vitórias são dadas àqueles que estão sob o seu comando. E mesmo que nós venhamos a cansar, Deus vai levantar alguém para nos ajudar, sabendo de uma coisa: é interesse dele que nós venhamos a continuar vitoriosos. Mas eu parei para pensar, não nos braços de Moisés, não nas ações de Ur e Arão, mas na cabeça de Moisés. Lendo o texto, nem antes nem depois, eu não vi em nenhum momento Deus falando com ele assim: olha Moisés, fique com as mãos para cima, que eu vou atuar para o povo vencer. Você pode procurar aí, não tem Deus falando isso com ele. Mas o que levou Moisés a ter esse entendimento, essa visão? O que o levou a subir no alto e não entrar na batalha com o povo? Porque ele era capaz, e eu imagino até que com a presença de Deus que Moisés tinha, se fosse uma mente natural, assim, eu vou entrar no meio desse povo aí, vou mandar descer fogo do céu e vai consumir todo mundo. Se ele fizesse isso, poderia. Era um homem, falava face a face com Deus. Mas ele fez uma coisa diferente. Ele foi lá para o alto para falar com o Senhor, enquanto o povo guerreava, enquanto ele estava orando, Deus dava vitória ao povo. O que levou Moisés a ter esta mente vencedora, essa mente aberta para a oração? Filipenses capítulo 4, verso 8, Paulo fala à igreja de Filipos, e eu creio que é alguma coisa nesse sentido. Vamos lá? Diz assim: finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é nobre, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algo louvável, medite nessas coisas. Irmãos, como manter uma mente vencedora quando você vê tanta crueldade, tanta coisa ruim, tanta maldade, tanta morte, tanta dificuldade, tanta luta, tanto deserto, tantos levantes, tanto sangue, tanta violência? Se não focar em tudo que é verdadeiro, 100% do verdadeiro,
tudo que é de nobreza, 100% de realeza, tudo que é justo, 100% da justiça, tudo que é puro, 100% de santidade, tudo que é amável, 100% de amor, tudo que é louvável, de fama, tudo que é bom. Foi o que Moisés fez, não tinha outra coisa para olhar. Os olhos naturais eram morte, era seu povo enfrentando guerra, perseguição, violência, dor. A única saída era olhar para o céu. E ouça aqui, meu irmão e minha irmã, nessa noite, em nome de Jesus. Não adianta você olhar para a violência, não adianta você olhar para a dificuldade, não adianta você pensar no difícil, não adianta você pensar no que é duro, no que está acontecendo de ruim. Olhe para quem pode resolver. Era o segredo de Moisés. Os amalequitas eram muito maiores, eram muito mais bem armados, eram muito mais preparados, tinham muito mais carros, cavalos, estratégias, tinham muito mais vivência no deserto. Suas crianças, suas mulheres, seus filhos não estavam no lugar da guerra, estavam longe, protegidos, eles não tinham essa preocupação. Mas a situação de Moisés e do povo de Israel era calamitosa. Deserto, sem água, sem armamento, sem condição, sem treinamento. Sua saída era só o Senhor. E repita comigo: quando olhamos para o alto, é de lá que vem o livramento. Amém? Glória. Amém? Está querendo uma saída? Visualizar oportunidades? Olhe para cima. O olhar para cima é buscar em quem pode. Irmãos, não é fácil isso, porque nós somos condicionados a olhar para o chão. Eu não sei quanto a você, mas eu sempre estou me corrigindo na minha postura, não é? Às vezes eu estou andando, do nada eu estou olhando. Opa! Não é? Uma reta. Eu lembro até hoje meu pai falando: peito para fora, barriga para dentro, menino. A gente tem aquela mania de ficar olhando, né? Andar encurvado. Espiritualmente, queridos, o Senhor nos chama a andar olhando e vivendo em cima. Com a forma de nos condicionar olhando para cima. Vamos no Salmo 119, verso 15. O Salmo 119 tem versículos de orientação tremenda quando se trata da vida espiritual. Para finalizar, Salmos 119, 15 diz assim: meditarei nos teus preceitos e contemplarei os teus caminhos. É o resultado. Qual a ação? Eu vou meditar na tua palavra, nos princípios. A palavra preceitos aqui é nos princípios, na tua palavra, no que o Senhor está dando de princípio. E a minha visão irá ver, eu irei ver as oportunidades, os caminhos, ou seja, as saídas para a vitória. Quando eu foco no Senhor, quando eu foco no alto, é na palavra, na oração, prioridade para o Senhor, Deus vai me dar as saídas, eu vou contemplar os caminhos. Meus irmãos, investir em pelo menos uma vez no meio da semana estar no templo, e aqui no nosso caso no culto conexão, para ter as saídas, para Deus tratar a nossa mente, a nossa visão.
Todas as vezes que eu preciso de uma saída difícil, eu vou para a oração. Até na minha profissão. Já procurei inúmeras vezes resolver as coisas por mim mesmo. Não deu certo. Até que eu aprendi uma coisa: primeiro eu oro, depois eu vou procurar. Senhor, eu vou fazer isso. Não tem nem noção de como fazer. Me ajuda. E aí eu vou procurar a saída. Eu lembro quando eu fui fazer a única prova, e hoje nem existe mais isso, né? Antigamente a gente fazia prova para entrar na universidade. Era o tal do vestibular. Eu fui fazer meu primeiro vestibular. Nunca tinha feito. Não tinha condição de pagar cursinho. Não tinha condição de fazer nada particular. Eu orei ao Senhor e disse a Deus o seguinte: Senhor, eu vou estudar por minha conta e vou fazer essa prova, e eu creio que o Senhor vai me ajudar a passar. E eu estudei. Eu já dei esse testemunho aqui. Eu tinha um livro de história na minha casa que eu nunca tinha pego para ler. E como a prova naquela época tinha vestibular, tinha provas objetivas, eu tinha passado já nas objetivas, agora era a hora de fazer a prova subjetiva aberta, que ele chamava, escrever. E o meu curso, como era humanas, era redação, história, geografia e sociologia e filosofia. Então, beleza, né? Que maravilha, tudo muito fácil. Fácil, hein? E aí eu peguei um livro de história. Depois de orar, pedi a Deus para iluminar o que estudar, e eu já compartilhei isso com meus irmãos. Eu li sobre o Império Mongol. E eu achei tão legal aquela história, e li sobre o Império Mongol. Depois que eu li bastante sobre o Império Mongol, desde os homens, Gengis Khan, e até os cães, o que era aquilo, como era a sociedade, no final das contas que eu li, que eu me encantei com aquele negócio, falei: meu Deus, será que eu estou perdendo tempo lendo esse negócio? Falei: puxa vida, vou ler o que normalmente os homens dizem que cai na prova. Aí fui lá, Roma, e Grécia, e Império Persa, e fui para a prova. Lógico que li também, Deus me iluminou, li as correntes marítimas do Japão, uns troços lá, umas coisas que caiu na prova, que não tinha nada disso no que diziam. E sabe o que caiu na prova? Império Mongol. Na hora que eu olhei, falei: glória a Deus. Eu acho que aqui nessa sala, não vou ser presunçoso, mas obrigado, Deus, deve ser só eu que sei isso. Eu li isso semana passada. As outras questões caíram sobre a história da igreja. E aí você já sabe, eu passei na Universidade Federal, estudei lá. Glória a Deus, né? Quando nós focamos no Senhor e damos a Ele a oportunidade de nos dirigir, e damos a Ele o que é dele, ser Senhor em nossa vida, Ele te leva a contemplar as saídas de vitória. É o olhar do alto. Você quer isso? Você precisa disso? Amém? Então coloca de pé na glória de Deus. E você pode se condicionar. Meu querido, minha querida, não aceite limitação na sua vida. Mas eu já estou velho, já estou velha para estudar, já não dá mais. Não aceite limitação. Deixe Deus dirigir a sua vida. Não tem mais como mudar de profissão, não tem como mais ir para algum lugar. Tem. Se o Senhor tem isso para você, Ele vai levar. Mas o que você precisa é colocá-lo no lugar que é dele, dirigir a sua vida. Quando Moisés estava com as mãos para o alto, olhando para o alto, ele nem se preocupou mais com a guerra. Ele já sabia o que Deus é capaz.
focou no Senhor e a vitória veio. Eu te convido aqui nessa noite a mudar o foco, tirar da sua mente as instabilidades, o que é natural, trocar pelo sobrenatural. Enquanto nós louvarmos aqui e viermos louvando, pastor, eu quero isso, mas eu tenho tanta dificuldade, luto tanto contra isso, é tão difícil. Então é hora de você vir fazer como Moisés, olhar para o alto. Vem aqui à frente para orar junto com a gente. Comece já. E eu tenho certeza que o Senhor Deus vai direcionar a sua visão. Foi para isso que Ele te chamou nesses cultos de conexão dessa quarta. Louvemos ao Senhor.